Alô, comecemos mais uma aula para vocês. Desta feita, estaremos falando sobre o mundo das missões, os desafios, as alternativas e aquilo que eu posso fazer e aprender. O título de hoje, ou o tema de hoje é Falando de Jesus para outras culturas. No livro de São João, no capítulo 15, versículo 16, está escrito: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. E então você diz aqui, este desafio, Jesus diz, não é? Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a você. Qual é o desafio? Ir e produzir novos frutos. Bem, para esta aula, falar de Cristo, nós estamos acostumados aqui no Brasil, porque nós temos um espírito missionário. Já nascemos na igreja ouvindo a frase famosa, não é? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E agora estamos estudando sobre o nosso testemunho. Mas qual é então a nossa grande tarefa? Se você olhar para São Mateus 24, versículo 14, diz: Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, ou em todo mundo, em testemunha a todas as gente, a todas as pessoas, então virá o fim. Então você percebe que a nossa tarefa é fazer com que o evangelho eterno chegue a todas as culturas. As mais diferentes que sejam elas, deverão ser alcançadas pelo evangelho eterno. Os adventistas colocam uma missão diante de si. A igreja tem uma missão. Nosso foco é a missão. E eu coloquei para você aqui 4 pontos bem distintos dentro da missão. O primeiro ponto, proclamar a todas as pessoas o evangelho eterno no contexto de Apocalipse 14, 6 até o 12. Esse é o primeiro ponto, a proclamação do evangelho. O número 2, levar estas pessoas a aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. Uma vez que Cristo é o centro do Evangelho, o meu dever é mostrar a estas pessoas e fazer um apelo para que elas o aceitem como seu Salvador. Número 3, é levá-los, depois de aceitar a Jesus, a unir-se à igreja. Deus tem uma igreja, um remanescente. E, finalmente, essas pessoas agora, aceitando a Jesus, estando na igreja, deverão se preparar para o encontro com Jesus. Então, esse é o desafio da missão, de um modo bem claro. Vamos, então, a alguns pontos sobre a questão da missão, ou pregar o evangelho, para culturas diferentes da nossa. Estamos acostumados no Brasil com a nossa cultura, embora dentro do próprio país você encontre o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul, com variações culturais. Mas, enfim, somos todos brasileiros. A primeira parte que eu devo dizer para vocês é que nós, ao sairmos para uma missão transcultural, ou para uma missão para um lugar onde a cultura é diferente, nós temos que ter em mente que a cultura cristã é superior e diferente de todas as demais culturas do mundo. Isto pode parecer um cheirinho de arrogância, mas essa é a realidade. A cultura do Evangelho, a cultura cristã, por que ela deve chegar ao mundo pagão? Por que ela deve chegar ao mundo daqueles que não têm Deus? Porque esta cultura é diferente e é superior. Ellen White, no livro Evangelismo, diz que nós devemos esperar, vigiar, trabalhar, orar e advertir o mundo. Então este é finalmente o nosso trabalho.
Com este primeiro guarda-chuva, ao saber que a cultura cristã, a cultura do Evangelho de Cristo é superior a todas as demais culturas, eu queria deixar com vocês dois princípios. O primeiro, todo ser humano tem necessidades básicas, iguais. Amor, carência, sentimentos, dor, anseios, esperança, são comuns a todas as raças, não importa a sua posição social, não importa quanto de cultura acadêmica essa pessoa tem, não importa onde ela viva, numa área urbana ou numa área rural, todo ser humano tem estas carências, essas necessidades básicas do ser humano. Então, se eu for pregar para um brasileiro, ou para um japonês no Japão, ou na Ásia, ou na Austrália, ou na África, eu vou me deparar com este mesmo quadro. Deus pôs a eternidade dentro do coração humano. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz que no coração humano Deus colocou a eternidade. Ou seja, existe um vazio dentro do coração humano, dentro do seu ser, que o dinheiro não preenche, a riqueza não preenche, a posição social não preenche, nada preenche. Unicamente Deus preenche. Então, essa necessidade todos têm. Número 2, o segundo princípio, todo ser humano que vive numa cultura diferente da minha, ele tem gostos, valores, visão da realidade, cosmovisão, tudo isso é diferente da minha. E ao chegar ali, na Ásia, ou na África, ou em qualquer parte, eu devo saber que ele tem estas diferenças culturais. Então você tem 2 pontos, coisas que todos somos iguais, os anseios, os anelos, a necessidade de Deus. Segundo, os fatores culturais. Você vê numa foto como essa, você tem aí americano, africano, você tem o amarelo, o negro, o branco, o pardo, enfim. Esta mistura de pessoas, todos estão aí no mundo e todos têm culturas diferentes. Qual é o desafio, então, para mim ou para você, para alguém que vai pregar para uma cultura diferente da minha? Nós devemos conhecer estas diferenças básicas e saber utilizá-las numa cultura diferente da minha. Então, esse é o ponto básico para a sua aula de hoje. Eu tenho coisas semelhantes e eu tenho coisas diferentes. Como eu posso agora aplicar o Evangelho para coisas diferentes? A sabedoria que eu devo ter para isso. Alguns exemplos. Essas pessoas com cultura diferentes que vão me receber deverão se adaptar a mim ou eu me adaptar a elas? Esta é uma pergunta básica. Naturalmente, eu devo dar o primeiro passo. Veja algumas diferenças que não fazem diferença no sentido de ser uma barreira. Eu estava me comparando o Brasil com os americanos. Quando me mudei para lá, os americanos estranham que o brasileiro, quando se encontram, quando se despedem, abraçam e dão beijos, e acabaram de sair aqui, vão para o aeroporto, andam mais 5 passos, abraçam outra vez, e quando chega na porta para entrar, abraçam outra vez. Eles estranham isso. Eu, às vezes, fico no aeroporto ali esperando, tem um senhor de idade, ou uma pessoa ali esperando a esposa, por exemplo, eu já vi. Ela chega com a sua maleta, ele vai, pega a maleta, abre o carro, e é só isso. E ela entra no carro e eles vão embora. O brasileiro faz uma festa, leva uma flor e abraça e faz um barulho e grita e saúde e diz boa vida. Isso é diferente para eles. Você olha para as crianças americanas, eles saem ali, por exemplo, no final de outubro, que é o tempo do Halloween. As crianças vão em cada casa e eles falam que é trick ou treat, que quer dizer que é um jogo ou um engano. Eles vão para pedir balas, pedir doces. Todas as crianças fazem isso. É a cultura deles. Aí você pula para o Japão. O japonês, por exemplo, ele tem medo, ele foge do número 4. Está relacionado com a morte. Dá uma olhada ali, coloquei uma figura para você ver. 1, 2, 3, cadê o 4? 3A,
Aí vem 5, 6 e assim segue. Eles não usam 4. Agora, você chega e pergunta, qual é o problema para mim de estar no Japão? Vou estranhar não usar o número 4? Vou para os americanos, minhas crianças saírem pedir bala junto com as demais crianças? Não há nenhum problema. Agora vem algumas atividades impróprias. Na Indonésia, por exemplo, para cada pessoa da família que morre, as mulheres dessa tribo Dani são mutiladas tendo parte do dedo cortada. Por que isso? Acredita-se que essa prática acalma os espíritos. Olha, já tem um lado aí teológico, já uma questão relacionada com a nossa eternidade. Acredita-se que acalma os espíritos, mas também simboliza a dor da perda. Como vou usar sabiamente o primeiro princípio? Nas atividades que não ferem princípio nenhum, eu participo. Faz parte da cultura deles. Existe até um provérbio que diz assim, na terra de sapo, é bom você ficar acocorado com eles. Nas atividades que ferem princípios ou são moralmente duvidosas, eu me abstenho. Por isso, os valores eternos não devem ser comprometidos para se acomodar às práticas culturais não aceitáveis. Ou seja, não vou me adequar a estas práticas que ferem princípios. Mas as demais, qual é o problema? Número 2, explicar o Evangelho através de uma ponte conhecida. Por exemplo, você tem a ida de Paulo até aquela região onde ele foi pregar o Evangelho para os gregos, no capítulo 17 do livro de Atos. Você começa aqui no verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então você percebe que Paulo estava pregando o Evangelho para uma cultura diferente e ele viu alguma coisa que era contrária aos princípios do Evangelho, um Deus desconhecido, mas ele usou isto como uma ponte para apresentar o Deus conhecido, dizendo, este que você adora, sem saber o nome, eu sei o nome. Então esta é a maneira da nossa aproximação para aquelas pessoas. Bom, com isso nós aprendemos que os cidadãos da cultura celestiais não devem ser preconceituosos nunca, desvalorizando os que não conhecem a cultura divina. Veja o exemplo de Pedro e de Cornélio. Pedro tinha preconceitos e Pedro apresentava como se fosse superior e até debochava por esquivar-se a estar com outra pessoa de uma cultura diferente. Mas Deus mostrou a ele que a ninguém ele fizesse ou comparasse como alguma exceção. Então nós devemos usar as práticas culturais compatíveis com a Bíblia para fazer a aproximação. E a última parte. Este Pew Research Center relata que atualmente 42 países restringem a mudança de uma religião para outra. Você tem ali algumas fotos que ilustram bem isso. Como pregar para o mundo muçulmano? Como pregar onde é proibido usar a Bíblia? Então, a este ponto nós temos uma resposta. Muitas vezes, o silêncio é fazer o trabalho. E o trabalho é ser silencioso. E a nossa vida, talvez hoje, agora, usando a internet, usando a vizinhança, usando um companheirismo, usando a amizade, nós poderemos fazer a aproximação e deixar os resultados com Deus. Resumindo tudo isso que eu disse para vocês, nós podemos resumir, meus nobres, em 4 pontos. Número 1, aprender o básico da língua deles para se comunicar. Se você vai pregar aqui no Peru, ou na Bolívia, ou no Japão, ou na Austrália,
Você precisa conhecer o mínimo da língua para você poder se comunicar. Número 2, ficar parecido com eles o máximo que você puder, sem ferir os princípios. Você imagine que eu chego numa tribo de aborígenes, onde eles estão praticamente seminus, e eu vou lá de paletó e gravata e sapato bico fino, ou a senhora com um salto 15. Isso não funciona. Então eu preciso me adaptar à sua cultura o máximo que eu posso, para eu não ser o diferente. Número 3, ter interesse no bem-estar deles e ajudá-los no que for possível. No primeiro princípio, você viu que todos têm necessidades básicas iguais à minha. Então eu vou me aproximar para ajudá-los. Estou ali para isso. Isso é pregar Jesus numa cultura diferente. E finalmente começar a introduzir a cultura do Evangelho pelos pontos em comuns. Há coisas que são comuns entre eles e nós. Então, com estas coisas, eu faço a aproximação e começo a pregar o Evangelho. Terminando, em alguns lugares onde você não pode nem ter a Bíblia, ou no lugar onde você pode ter a Bíblia, há lugares e culturas diferentes onde você pode ensinar, pregar livremente. Há outros lugares onde você não pode fazer isso, mas você pode pregar onde é possível, viver onde não é possível pregar e deixar os resultados com a eternidade. Que Deus o abençoe para que esta aula possa lhe ajudar quando você sair para pregar ou para falar de Jesus para uma cultura diferente da sua. Sucesso!